descanso dele sempre foi esse convívio com o Santíssimo Sacramento. E esse amor, essa devoção de Monsenhor João por Nosso Senhor Sacramentado só foi crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Eu vi, ele faz tudo na frente do Santíssimo. O apóstolo São Paulo vai dizer que a fé entra pelos ouvidos. Ou seja, através da pregação, de um ensinamento, nós fazemos muitas vezes brotar a semente da fé, sendo instrumento de Deus em uma outra alma. Mas não apenas isto. Em determinadas ocasiões, Deus que utiliza de um bom exemplo de fé para fazer com que esta fé, daquele que pratica o bom exemplo, seja transmitida a outrem. E bem posso testemunhar que com Monsenhor João foi assim. No ano de 2003 tivemos a graça de conhecer a Monsenhor João e o conhecemos assim que ele havia terminado uma reunião. Tínhamos quase 12 anos. Essa cena marcou muito. Até hoje ela se afigura diante dos olhos. E assim que terminou a reunião, enquanto se faziam alguns preparativos e traziam o altar, Monsenhor foi para o fundo do auditório, onde ele costumava reger o coro. E quando tudo ficou pronto, a Santa Missa começou. E aí sim, deu para realmente conhecer a Monsenhor. Uma devoção eucarística, uma atenção à Santa Missa, que o acompanhou durante toda a sua vida, desde menino, quando ele presenciou a primeira bênção com o Santíssimo Sacramento, até os últimos minutos de sua vida. A Santa Missa se desenvolvia, e Monsenhor, quando não estava regendo o coro, os olhos dele só miravam o santo altar. Os olhos dele não se desviavam para nada, sobretudo no momento ápice, na hora da consagração e na hora da sua ação de graças, um recolhimento, uma piedade, um amor a Nosso Senhor, que parecia que ele estivesse convivendo com seu melhor amigo, falando com o próprio Deus que estava dentro de sua alma. Esse foi o primeiro encontro com ele. Monsenhor diante do Santíssimo Sacramento. Para se ter ideia como o Monsenhor era fervoroso na questão da Sagrada Comunhão, numa ocasião em 1957, o Monsenhor estava com 39,5 de febre, delirando, tremendo muito, mas ele tomou o bonde, era um dia frio, e foi até a Catedral da Sé de São Paulo para poder comungar. Ou seja, ele tinha um fervor eucarístico extraordinário. Me lembro em outra ocasião que Monsenhor João, já depois do AVC, convidou um sacerdote, amigo seu, Padre Bruno Espósito, para concelebrar a missa. Monsenhor, com as sequelas do AVC, todo o lado direito paralisado, dificuldade em falar, mas devoto da Eucaristia mais do que nunca. E Monsenhor convidou esse sacerdote para concelebrar a missa. Uma missa solene, na Basílica do Tabor, de Nossa Senhora do Rosário. No fim da cerimônia, o Padre Bruno se ajoelhou diante de Monsenhor. Estava lá, fui testemunha dessa cena. O Padre Bruno se ajoelhou diante de Monsenhor e disse: Monsenhor João, muito obrigado pela sua homilia. Monsenhor tomou aquilo com um susto, porque ele não tinha feito homilia. Monsenhor não disse uma palavra, senão aquelas que estavam prescritas no missal para a celebração da Santa Missa. E Padre Bruno continuou: Monsenhor, muito obrigado pela sua homilia, pelo seu bom exemplo. O bom exemplo de como o Senhor celebrou essa Santa Missa foi um verdadeiro sermão e comoveu e converteu todas as almas que ali estavam assistindo a essa Santa Missa. Que ao longo dos anos tive a graça de conviver com Monsenhor João nesses seus últimos 17 anos de vida, morando na mesma casa que ele, presenciando inúmeras vezes Monsenhor João diante do Santíssimo Sacramento, assistindo à missa, fazendo as suas orações diante do Santíssimo Sacramento, ou inclusive trabalhando, escrevendo os artigos da Revista dos Arautos diante de Nosso Senhor Sacramentado. E esse amor, essa devoção de Monsenhor João por Nosso Senhor Sacramentado só foi crescendo, 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 e talvez não, posso dizer com toda segurança, Monsenhor João se configurou ainda mais com Nosso Senhor Jesus Cristo depois desse acidente, depois desse AVC que ele teve no ano de 2010. Porque a partir de então, ele não era apenas sacerdote, mas sim, ele se configurava enquanto vítima
uma vítima de amor a Nosso Senhor sacramentado. Monsenhor sempre demonstrou muito zelo, muito cuidado e muito respeito por tudo aquilo que tocasse no Santíssimo Sacramento. Então, as normas litúrgicas, as rubricas, todas as orientações relacionadas ao culto eram levadas por ele muito a sério, mas com um zelo, não é um zelo ranzinza, mas com um zelo de amor. Um caso que tem até um lado pitoresco aconteceu com uma jovem que tinha vindo de um estado distante do Brasil para fazer uma experiência vocacional conosco. Ela estava há poucos dias, era recém-chegada e não tinha praticamente formação de vida comunitária nenhuma. E o que aconteceu? Ela foi escalada para fazer 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, e o Santíssimo estava exposto no ostensório, e era aquele horário dela, numa manhã, e ela estava cumprindo o horário rezando. E ela não sabia que isso não corresponde a nada recomendável pelas rubricas, mas ela o que fez? Tinha fotos dos santos, de Nossa Senhora, então ela colocou em cada castiçal, são 6 castiçais sobre o altar, ela colocou na frente de cada castiçal uma foto. E ela montou assim a sua visão beatífica lá, né? Nosso Senhor e a Corte Celeste. Então ela estava assim, rezando, cumprindo seu horário, e naquela hora, Monsenhor João chegou na casa. E como é costume entre os arautos, instituído inclusive por ele, a primeira coisa que se faz quando se chega a uma das nossas casas é a visita ao Santíssimo Sacramento. Então, Monsenhor João chegou e foi visitar o Santíssimo e se deparou com essa cena. Mas também nisso entra um aspecto da grandeza de Monsenhor João, da paternalidade dele, porque quando ele via que algo era feito com piedade, com amor, ele nunca fazia uma repreensão que não levasse em conta esse bom propósito da pessoa. Então ele entrou na capela, imediatamente percebeu aquela irregularidade e não fez nenhum comentário, nenhum gesto, se ajoelhou e rezou o Santíssimo Sacramento por alguns minutos. Depois ele perguntou: quem colocou essas fotos aqui? E aí a pessoa foi honesta e disse que tinha sido ela. Então o Senhor disse: sabe, é que as normas litúrgicas não permitem deixar nenhum objeto sobre o altar, então nós vamos ter que tirar essas fotos. Mas tem outros lugares que dá para deixar. E o Senhor foi tirando foto por foto, ele osculava a foto e foi colocando na credência, foi colocando longe, em um outro lugar. Enfim, marcou muito essa ocorrência, porque deu para perceber não só o zelo, mas também a paternalidade de Monsenhor com aquela filha. Em 2006, um grupo de arautos acompanhou Monsenhor João para Roma, para uma viagem que ele tinha vários compromissos, coisas para resolver. E algumas tiveram a graça de acompanhá-lo, porque também ia precisar de um coro em algumas missas. E, enfim, o programa era muito intenso, tinha muitos compromissos, os horários eram bem estritos. Mas teve uma manhã que foi livre, então ele reuniu a todos e disse: aproveitem, falando para as mais antigas, aproveitem para levar as mais novas para conhecer as igrejas, porque em Roma, enfim, tem muita coisa para conhecer. E ele disse que ele ia descansar essa manhã. Nos separamos, aí cada um foi para conhecer o que mais sentia, enfim, atrativo para conhecer. Aí, qual não foi a nossa surpresa? Depois de muito andar por Roma, entramos numa igreja e fomos para visitar o Santíssimo. E ao abrir a porta, estava Monsenhor João aí sentado, fazendo adoração. Foi na igreja de Santa Anastásia. E ele passou a manhã inteira, ele passou, aí trabalhou, rezou, inclusive teve vários momentos em que parecia que ele estava precisando de algo e ele fazia um gesto assim que não, era para ficar em silêncio, que podíamos ficar aí também, mas que ele queria ter esse momento como que de recolhimento, de paz diante do Santíssimo. Aí quando já foi mais ou menos meio-dia, ele se levantou, saiu da capela do Santíssimo, assinou o livro que estava de registros das pessoas que vão fazer adoração, isso deve estar lá em Roma até hoje, imagino. E perguntaram: nossa, mas o senhor de todos os lugares de Roma, o senhor veio aqui? E ele disse: sim, porque eu estava com muita sede do Santíssimo Sacramento. Eu precisava matar as saudades. E o descanso dele sempre foi esse convívio com o Santíssimo Sacramento. Era um devoto, um adorador
da Eucaristia, mas de dar exemplo para todos os seus filhos e filhas de hoje até o fim do mundo. Também nos inícios dos anos 2000, houve um congresso de terciários e para esse evento ocorreram muitas pessoas, veio gente de muitos países, veio inclusive, foi convidado um missionário holandês. E no último dia do congresso, ele foi chamado para dar um depoimento. E foi algo surpreendente, porque ele tinha vindo a São Paulo, conheceu antes do congresso as várias casas, e quando ele teve a oportunidade de estar no Eremo de São Bento, ele foi à capela. Coincidiu que Monsenhor estava trabalhando na capela, realizando as suas funções, resolvendo toda a correspondência, todos os despachos, todas as consultas que lhe eram feitas. E esse sacerdote missionário, ele perguntou, o que ele está fazendo? E explicaram, não, é que ele está trabalhando. Ele sempre trabalha diante do Santíssimo. Mas ele falou, mas ele não tem outro lugar para trabalhar? Não tem uma sala com uma mesa só para isso? Não, ele tem muitos ambientes. Mas ele sabe que vindo aqui e estando diante do Santíssimo é que ele vai ter as inspirações para resolver as questões mais intrincadas com toda a sabedoria, com todo o auxílio do céu. Esse missionário, esse sacerdote holandês, ele teve um flash tão grande. Quando ele teve a oportunidade de falar para 2.000 pessoas, ele pegou o microfone e a primeira coisa que ele disse foi isso. Olha, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que falar o que eu vi, porque, olha, o vosso fundador, ele é muito devoto do Santíssimo. Eu vi, ele faz tudo na frente do Santíssimo, ele resolve todos os problemas, todas as consultas, ele faz tudo lá. Mas é por isso que vocês estão crescendo, agora que eu estou entendendo, vocês estão assim, se expandindo, avançando, é por isso, é porque vem luzes direto do céu. Mas um homem, ele é grande, não diante de outros homens. O homem é grande, não diante de seus inimigos, daquelas pessoas que o perseguem e o caluniam, e ele resiste com fé. Não. Um homem é grande, sobretudo diante de Deus. E Monsenhor João era grande, sobretudo, diante de Nosso Senhor sacramentado. Ali se via a alma dele por inteiro, uma alma ardente, uma alma devota, uma alma humilde, uma alma propriamente eucarística. Uma alma ardente, devota do Santíssimo Sacramento. Com essa devoção dele, ele foi capaz de incendiar outras almas e torná-las devotas do Santíssimo Sacramento. É mais do que devoção. É uma união, mas assim, como se ele tivesse visto Nossa Senhora. Quando Monsenhor João fala de Nossa Senhora, quando ele se refere a ela, nós temos a impressão de alguém que conviveu com Nossa Senhora, que conversou com Nossa Senhora, que viu Nossa Senhora. Eu posso dizer que eu senti esse amor de Nossa Senhora através dele. Quando, de repente, ele percebe um fenômeno que nunca tinha presenciado. Ele via que Nossa Senhora, naquele afresco, estava respirando. E foi uma coisa tão real que eu esqueci onde é que eu estava.